Olá, boa noite, Metrópolis de sexta-feira no ar. Viva. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Adriana Couto, boa noite. Cunha Júnior, boa noite. Nossa! E aí, boa noite pra vocês. Começou setembro, hein? E eu já tô aqui na contagem regressiva pra abertura da Bienal de São Paulo. A Bienal das Coreografias do Impossível. A gente vai estar lá, né, Júnior? Com certeza estaremos. Nós vamos apresentar semana que vem um programa direto do prédio da Bienal no Parque Ibirapuera. A Bienal é uma das mostras de artes mais importantes do mundo e vem artistas aí de todas as partes. Vamos lá, uma Bienal diversa, democrática. A arte é assim, não é? Vamos falar hoje de Bienal também, mas de cinema e muito mais. Os últimos preparativos para a abertura da 35ª Bienal de São Paulo. 121 artistas participam dessa edição. E a gente acompanhou a montagem de 2 trabalhos de artistas indígenas. Estreia o documentário Para Onde Voam as Feiticeiras. Um encontro de 7 personagens LGBTQIA+, discutindo questões urgentes sobre o futuro. A gente recebe no nosso estúdio a diretora do filme, Carla Café, e a dramaturga e poeta Ave Terrena. Porque é isso. A gente tem que fazer política porque a gente vai lá e morrer. A cidade se transforma a cada ano, isso é certo. O diretor Kleber Mendonça está em cartaz com Retratos Fantasmas, um longa que fala sobre a crise do cinema de rua em Recife. Crise que também atinge em cheio o cinema nacional. Os filmes brasileiros são 1% dos ingressos vendidos em todo o país. Precisamos voltar a ocupar as salas e valorizar o cinema nacional. A rigor, esse filme começou, acho que como você bem chamou a atenção, quando você era jovem e com a sua câmera VHS, o seu Super 8, saía gravando aqueles cinemas que eu acho que você, na época, não tinha ideia no que resultaria. O foco dessa câmera tá zero, viu, Cleber? Bom, ao longo de muito tempo eu vim guardando materiais, né? Na época da universidade, eu fiz jornalismo na Universidade Federal de Pernambuco no início dos anos 90. E eu, com a câmera VHS, naquela época, eu filmei muitas das salas que tinham fechado e que estavam para fechar, né, no centro do Recife. E aí, agora, uns 7 anos atrás, eu decidi sentar e rever o material. Você sabe quando o tempo é muito generoso com o material? Você vê aquele material e diz, isso aqui é muito interessante, isso aqui o tempo já agiu, já valorizou esse material. E começa assim o filme, né? Esse resgate de memória da família, do apartamento da sua mãe, de Setúbal, o bairro, né? Desde muito cedo eu fotografei muito aquele lugar, né? E eu fiz minhas primeiras experiências, meus primeiros filmes primitivos foram feitos naquele apartamento. Depois, com um pouquinho mais de equipamento, eu comecei a fazer filmes um pouco mais bem feitos no apartamento. Onde é que eu assino? Aqui, ó. O senhor tá bem? Toma uma aguinha pra ficar mais calmo. Você aceita água? Não, obrigado. Você também é pra ficar mais calmo. Depois eu fiz o som ao redor no apartamento, né? Então é um caso muito particular de uma casa, que é uma casa normal, de uma família, um apartamento de 3 quartos, que foi muito filmado ao longo de 20 anos. Então isso me deu um exercício de montagem que para mim seria um desafio muito interessante. Você diz que relutou em dizer que ama o centro do Recife e você declara esse amor no filme, a ponto de ter um mapa afetivo da cidade com aqueles cinemas. E por que surgiu esse mapa? Eu tenho um mapa sentimental do centro da cidade. O mapa afetivo, ele não necessariamente é um mapa preciso da geografia. Né? Ele não é um Google Maps. Gosto muito desse tipo de mapa. O Arte Palácio e o Trianon ficavam na Rua do Sol, de frente para o grande rival no outro lado do rio.
Bacurau também tem um mapa afetivo. Vamos procurar aqui no mapa? Eles vão olhar aqui, ó. Olha, vamos ver se a gente acha Bacurau aqui, tá? Eu tenho um apego muito grande pelo mapa que você consegue desenhar a partir do que você lembra e do que você gosta numa cidade ou num lugar. Mas teve um momento da montagem que eu entendi que esse filme é um filme melô, é um filme melodramático, eu não tenho nenhum problema com isso. Eu tenho Sidney Magal cantando Meu Sangue Ferve por Você, eu tenho eu colocando um mapa afetivo e eu tenho eu dizendo eu amo o centro do Recife. Então, eu acho que a partir de um momento eu abracei esse melô no filme e eu gosto muito desse tom. Que é o tom, não vou dizer em que momento, da conversa que você tem com o motorista do Uber também. Essas 3 paradas aqui é para pegar alguém mesmo ou você botou para enganar o aplicativo e dar um rolê por aí? Eu estou querendo burlar o aplicativo para dar um rolê. A partir de um determinado momento a conversa toma o rumo do fantástico, né? Que eu adoro na literatura, no cinema. Gosto de voltar para casa, esparecer e dar um rolê no Uber. Só que se você colocar seu endereço, o Uber vai escolher uma rota muito careta e sem graça. A última parte do filme fala sobre como os templos da sétima arte se transformaram em templos religiosos. É possível uma prefeitura, um governo, ter um trabalho focado de utilizar um espaço desse para a construção de público. Eu realmente não vejo essas salas voltando como salas modernas do mercado para passar Barbie, mas eu vejo como salas formadoras que podem, inclusive, também exibir Barbie em algumas sessões, né? É assim que funciona o São Luís do Recife. Os 3 se olhando, cara a cara, no sol e na aurora. A maior parte dessas salas não existe mais, claro. Mas como está realmente a saúde do cinema nacional hoje em dia? Teve uma queda geral do cinema depois da pandemia. Então, se a gente for comparar as bilheterias gerais de 2019 com 2022, você tem uma queda geral do público de 49%. Entre as pessoas que voltaram, o que a gente tem percebido? Elas voltaram para ver meia dúzia de blockbusters. E o cinema brasileiro simplesmente não conseguiu se recolocar no mercado desde 2020. E também nós perdemos a nossa locomotiva da indústria cinematográfica brasileira, que era o Paulo Gustavo. Um filme dele, se tivesse colocado nesse período, ele faria, de repente, o que a indústria toda às vezes não faz. Marcelinha, toma cuidado que você vai falar pra mim, tá? Que eu já tô aqui deitada no hospital, daqui é direto pro caixão. Você vai ser avó. Eu tô grávida. Eu perdi um pedaço da aflição. Todos nós vivemos a pandemia, todos nós começamos a sair menos de casa e todos nós passamos por uma mudança nos nossos hábitos de consumo. E chegaram as plataformas. Qual que é o cenário que a gente tem aqui no Brasil? A gente teve o fim do mecanismo da cota de tela, que é um mecanismo histórico, ele existe há quase 100 anos, com idas e vindas, mas desde 2021, a lei que regulamentava essa cota de tela, que é o quê? Você reservar alguns dias no ano para que os cinemas exibam filmes brasileiros. Essa lei parou de existir em 2021. Na verdade, o filme tem que estrear, porque ele foi feito com recursos públicos que exigem a estreia numa sala de cinema, mas ele está ali só para cumprir essa exigência. E eu acho que nesse ambiente das big techs e das plataformas de streaming, o cinema brasileiro ficou muito perdido. O que a gente não está conseguindo fazer é convencer as pessoas de que vale a pena pagar um ingresso para ver um filme brasileiro na sala de cinema. Eu sei, minha filha, eu sei que você está sofrendo. Casamento é difícil mesmo, tem que ter paciência, filha. Não bota a mão em mim! Se eu te bater de verdade, eu te matava. O que o espaço Itaú de Cinema está fazendo para atrair público? Nós estamos fazendo agora um trabalho com 2 filmes brasileiros que vêm aí que podem ir bem. Elise e Tom e Meu Nome é Gal. Então nós estamos tentando fazer nas salas nossas um marketing especial
quem tirar foto na frente do cartaz vai lá e paga meia. Como juntar um filme com o outro, de tal forma que uma plateia que a gente cativou para vir, a gente leve para o outro filme. Essas estratégias do exibidor casado com o distribuidor é que vão fazer a gente retomar as plateias, fazer com que as plateias retornem ao cinema. Como é que você quer cantar? De um jeito que eu nunca cantei antes. Cheguei até aqui. Não é agora que eu vou parar, não. Preciso estar atento e forte. Pois é, e infelizmente o cinema nacional sofreu mais uma derrota essa semana. O projeto de lei 3693, de autoria do senador Randolfo Rodrigues, previa a renovação da cota de tela no cinema e na TV por assinatura até 2043. As salas de exibição foram retiradas do projeto na última hora, com o argumento de que os cinemas precisam de um texto à parte para se tratar o tema e que não havia tempo hábil para essa discussão. Bom, a decisão desapontou, claro, toda a cadeia do audiovisual, e estipular horários de sessões para a produção nacional é uma das formas da gente manter o setor forte, firme. A cota de tela é um instrumento de valorização do cinema nacional e não é exclusividade do Brasil. Outros países também criaram suas ferramentas para proteger suas produções, como França, Alemanha, Rússia, Coreia do Sul e outros países. A discussão volta a estaca zero até que um novo projeto de lei chegue à Comissão de Comunicação, de Educação e Cultura para apreciação. E o assunto agora é a Bienal. Porque faltam apenas 5 dias para a abertura da edição número 35 dessa Bienal de São Paulo. É claro, o pessoal está correndo tudo para deixar a Bienal prontinha, tudo pronto por lá. E essa semana, o nosso vídeo-repórter Rodrigo Leitão acompanhou 2 montagens. A arte indígena de Denilson Baniwá e o coletivo Macu. Eu trouxe um trabalho que é da minha pesquisa sobre processos históricos na Amazônia e no Brasil, processos históricos relacionados à questão indígena. Por exemplo, esse trabalho que chama Tatá, ele fala sobre os internatos católicos em terras indígenas. Tem muitas pessoas hoje que foram levados quando muito crianças e nesses internatos foram proibidos a se falar a língua, a se ter a cultura, a se falar que era indígena. Toda a identidade foi podada nesses internatos. Então, se alguma das crianças desobedecesse, elas eram castigadas com palmatória, ou com surras, ou com outras punições. Então, no meio dessa vegetação, que é da iconografia botânica brasiliana, se esconde essas histórias de violência e também essa coisa de que o caráter religioso católico se insere dentro das comunidades, Aqui fora tem um trabalho chamado Ka'a, que é justamente uma plantação de milho guarani. O milho para o povo guarani, mas para vários povos indígenas das Américas, é o símbolo do conhecimento e do convívio com a natureza, dá alimento a esses povos. Ele é como uma entidade, Ele não é uma planta, ele é um ser que dá condições de vida para o povo guarani. Plantar milho num lugar como aqui a Bienal, e isso fazer com que se fortaleça a comunidade. Quando colher, vamos comer todo mundo junto também. A ideia é fazer pipoca, canjica, outros alimentos com esse milho. E também isso, compartilhar, Para nós é importante estar aqui trazendo nossa cultura, nosso conhecimento, as pinturas que está trazendo essa força da floresta. O coletivo Macu, o movimento dos artistas Runicuim, visibilidade para os povos indígenas, principalmente para nós Runicuim, como Runicuim que eu estou falando, Cada tela representa uma história, cosmovisão do povo Runicuim, Se chama Macu Mirações. Uma música, uma cura para o mundo. Essa pintura que eu fiz na música, se chama Yushibu Kitsaune. Cada pintura tem seus significados, Nós fazendo essas cantorias, essa pintura é relação de música. É só música mesmo, música dos ayahuasca, anta. É o viado essa. É chachu. Yamu chachu kawane na aqui
nato. É muitos tipos de cada espécie, tem muitas cores. Essa é a cutia. Yama, marika, wanei, naki, nato. E de 2023 a gente vai para 1998. Nós resgatamos no nosso arquivo a 24ª edição da Bienal de São Paulo. Eu levei o Carlinhos Brown para dar um passeio por lá. Foi a Bienal da Antropofagia. Se alimentar, né, de culturas externas para nos devolver uma cultura própria. Então a gente vai relembrar esse momento, daqui a pouquinho a gente volta. Eu estava querendo vir aqui, mas como é de 2 em 2 anos, não é bienal. Vamos ver o carro então? Já que você estava com curiosidade, tá lá o carro, ó. Um carro cortado ao meio e depois remontado, né? Remontado, né? Maravilhoso. Parece que entra na água, não que anda nas ruas. Essas fotos aqui foram tiradas durante 25 anos nos carnavais, acho que do Rio de Janeiro. Eu cheguei a ficar emocionado porque eu estou fazendo 20 anos de carnaval, é arte, né? Volta aqui e olha aquele trabalho ali, ó. Vem vindo, vem olhando. O homem de chapéu. Eu gosto de ficar só. É o coelho na cartola. Então eu acredito muito nesse artista. Acredito porque ele impressiona. Eu sou mulher, mas sou negada enquanto mulher por uma parte da sociedade que diz que eu fiquei maluca. Eu olhei no espelho e não estava mais enxergando o meu corpo como ele era. Eu sofro. Eu sou uma vítima. As minhas dores podem ser a mesma dela. A questão é que homem e mulher que é uma ficção. Olha as crianças. Por que isso? A gente tem que fazer política porque a gente vai morrer. Para onde voam as feiticeiras? Documentário que está nos cinemas. Tem um pouco de tudo. Rodas de conversa, encenações, muitos improvisos de 7 artistas LGBTQIAP+, pelas ruas do centro de São Paulo. Para saber um pouco mais sobre o filme, a gente convidou uma das diretoras, que é a Carla Café, e a dramaturga e poeta Ave Terrena, que é uma das manas que participa do filme. Boa noite, bem-vindas ao Metrópolis. Muito obrigado. Parabéns pelo documentário. Eu já assisti, adorei. E eu já começo com você, Carla. Você dirigiu junto com a Lili e com o Beto, não é? Sobre a ideia, como é que foi da ideia original até fazer? Então, a ideia original, ela começou no momento da ocupação 9 de julho. Quando houve a ocupação 9 de julho, a gente continuou no movimento MSTC. Depois do Aerohotel Cambridge, a gente continuou no movimento e a gente acompanhou a ocupação 9 de julho. E no ato da ocupação 9 de julho, havia um grupo de LGBT que ia mais na ocupação. E aí começou a haver uma intimidade entre eles, e aí a Lili resolveu montar esse roteiro. E a ideia também era que fosse um filme, a gente já tinha filmado, né, o tempo todo dentro de um prédio. A gente falou, não, vamos para a rua, vamos ouvir a rua. Claro, exatamente. E aí vocês ocuparam as ruas, foram para o centro, e é muito legal, né, Ave, porque aí vocês convivem com o centro, com os personagens, com as pessoas que estão lá no centro, mas quais as principais discussões que vocês tentaram colocar ali? Ocupando aquela rua, que é uma rua onde não passam carros, passam pedestres, e onde as pessoas transitam muito, mas não se olham muito. A gente quis criar algumas performances, alguns dispositivos que colocassem as pessoas em relação e reconhecessem que essa diversidade não era só a gente que estava lá ocupando a rua, mas é todo mundo que já está lá naquele lugar, que já habita aquela rua e que passeia muito por ali. São muitas bolhas diferentes
e que pouco se conversam às vezes, inclusive a nossa. Claro. Então a gente riscava o chão e criou o que a gente chamava de ponto T, que é um ponto onde tudo se encontra e que é um ponto que tem essa letra que é duas retas se encontrando e que é da nossa sigla. Nós, pessoas trans e travestis, que ainda somos um grande tabu nesse mundo que a gente vive, mas ali na rua a gente quis trazer essas discussões de uma forma que não tem como, vai ter conflito, sempre, claro, mas que não fosse destrutivo, que fosse uma forma da gente dialogar e da gente entender o que as pessoas tinham ali de pensamento real, para a partir daí a gente construir arte, criatividade, deboche e diálogo. Claro. Legal que vocês convidavam algumas pessoas que estavam passando por ali e algumas pessoas aceitavam e tinha algumas que surpreendiam, assim, coisas muito engraçadas, interessantes. Mas eu gostaria que você também falasse, Carla, sobre assim, ó, por que vocês convidaram também indígenas, pessoas pretas, migrantes, imigrantes da África, enfim, para ver o que tem em comum nessa luta, uma coisa assim, não é? Porque na medida que a gente foi se aprofundando no tema, a gente percebeu a importância dessas lutas dentro de movimentos sociais, né? Como é que é a questão do LGBTQIA+, dentro de movimentos sociais, como o MSTC, como no MST. Então, são questões muito delicadas e muito conflituosas, né? E, ao mesmo tempo, a gente assistindo à necessidade disso, dessa reflexão a respeito disso, a gente foi muito influenciado pela leitura do Gessé de Souza, Elite do Atraso, na qual ele expõe de uma maneira muito crua, né, como é que vão se formando as identidades do povo brasileiro. E aí, com também Helena Vieira, também é uma grande figura desse filme, uma grande intelectual desse filme, e ela traz essa coisa da necessidade das alianças, junto com a Judith Butler. A aliança das minorias politicamente representadas, né? A gente precisa se unir, porque senão a gente vai morrer, né? Claro. Então, tudo a gente começou a entender que era essa trama, né, de alianças e que são necessárias para que a gente sobreviva, né? Vamos ver um trechinho? Dá para ser, Lu? Vamos ver um trechinho do filme? Pelos teus olhos somos vício sexual. A minha boca, meu cabelo, herança maternal. Não vem se apropriar disso também. 130 anos e nada mudou. E com 94 morreu meu avô. Quando me sangram é pela minha cor. Demais, Preta Ferreira cantando muito, não é? Porque tem essa coisa assim muito legal também, porque senão as pessoas podem dizer, é um filme só discursivo, ativista. Tem um lado lúdico, não é? Tem um lado de cantar, de muitas cantorias, de brincadeiras. Tem isso também, né? Tem brincadeira entre a gente, isso. Coisas que parecem às vezes até uma piada que só a gente entende, mas que acho que, como é um documentário, traz esse lado nosso mais íntimo também, né? E todos esses cantos, essas performances, as cores, a gente diz também que é uma lona de circo que a gente montou lá, né? E é um jeito de acessar um lugar que as pessoas não abrem, muitas vezes. Tanto o nosso próprio, dentro do estúdio, com composição visual, com matéria derretida nos nossos corpos, quanto a gente na rua que criava quase uma armadura mesmo, com o nosso figurino, com a nossa maquiagem e com pessoas aliadas nossas que a gente chamou, convocou, convidou para estarem com a gente. Então, Verônica Valentino está na rua com a gente, Renata Carvalho está no filme, Helena Vieira, muitas pessoas que são referências nossas e que eu digo por mim também, que me formaram como artista e como travesti. E tudo isso a gente trazia pelo lúdico. Sim. A gente trazia pela magia e pelo encanto de se encontrar e se perceber como parte dessa cidade também, que é uma grande Babilônia e que é um caos, e o filme tem essa energia do caos, que é altamente destrutiva.
Então, às vezes, para a gente era arriscado, a gente se sentia em questão, em xeque o tempo todo. Parecia que podia acontecer alguma coisa mais séria ou mais grave. Mas essa reunião nossa também era uma proteção. Claro. E através dela a gente conseguiu atravessar essa multidão, porque o filme é uma multidão mesmo, mas o caos também é muito criativo. Claro. Então, essa criação de uma coisa que não existia, de encontro entre as pessoas, de um filme que é múltiplo, que é diverso, que é muito a gente, que tem a nossa cara mesmo. Claro. Tanto o nosso corpo na tela, quanto o olhar que é direcionado. A gente teve muitos conflitos, muitos desentendimentos, e isso não foi mascarado. E eu achei isso muito interessante, porque entre as pessoas convidadas estava a Érica Hilton, por exemplo, deputada federal, uma das mais ativistas. E vocês colocaram um momento em que ela pegou na chincha. Eu acho que era para a Lili que ela estava falando de branquitude. A gente só tem um minuto. Mas não é só para a Lili, né? Não é só. Ela disse, não é para você, Lili. Mas também é, também né? era. Né? A questão da branquitude, de colonizador, que você também está nesse lugar. Achei muito porque legal. Você sabe que nesse filme eu percebi a minha cor. Como a minha cor é política. Eu me entendo como branca, cis, hétero, normativa, privilegiada. Eu tenho esse lugar. E eu estou em aliança, estou aliada. Claro. E isso que a gente tem que entender os lugares que a gente está para poder dar a mão, claro, né? Claro, com certeza. Olha, eu adorei. Vejam o documentário... Vejam nesse final de semana, porque essa coisa aí de não ter cota de tela, você já sabe como é que está o cinema brasileiro, né? Então a gente fica torcendo. Tem que ir esse final de semana. Tem que ir nesse final de semana. E assim, ó, a gente tem que dar ainda assim, mãos aos céus, porque parece que tem horários de 7 da noite, que é prime time, né? Do cinema brasileiro. Queridos, muito obrigado. Parabéns para vocês. Obrigada. Parabéns mesmo. Didi, é com você agora. Poxa, um documentário que a gente vai ver. Vamos ver, gente. Vamos para o cinema. E vamos falar de arte também, mais arte. Até domingo acontece a SP Arte Rotas Brasileiras. Essa feira que é fruto da SP Arte, que acontece todos os anos, entre março e abril, em São Paulo. Nessa segunda edição, a feira apresenta mais de 300 artistas de 11 estados brasileiros. Um encontro para colecionadores, galeristas, artistas, mas que todo mundo pode participar, você também. Fica o convite. E o Metrópolis volta daqui a pouco. وينها؟ جاية الله وين؟ Você viu aí um trecho de Jardins Suspensos, filme que está na programação da mostra Mundo Árabe. Mundo Árabe de Cinema, que chega à 18ª edição esse ano. Até o dia 6 de setembro, o Cinesesc apresenta 10 filmes inéditos de países árabes. As produções deste ano privilegiam o avanço dos direitos das mulheres. A gente sabe que a luta ainda é muito grande, né? E também a busca por mais direitos civis, políticos e sociais do povo árabe. Tem informações aí para você no site da mostra. E, para encerrar, tem show de Jardes Macalé este fim de semana no Sesc Pompeia, aqui em São Paulo. Ele nos apresenta canções do álbum Coração Bifurcado, 13º da carreira desse cantor e compositor que a gente ama. Exatamente. E é o show de estreia desse novo trabalho, Didi. Um álbum que celebra os 80 anos do Jardes Macalé. A maioria das músicas ele fez durante a fase mais crítica da pandemia. E Jardes queria
cantar o amor em meio ao caos. Posso dizer? Ele conseguiu. 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 O novo trabalho tem direção artística de Rômulo Frois e o Jardes vem acompanhado de uma banda formada só por mulheres. Então nós vamos ver um trecho de Coração Bifurcado que dá nome ao disco e ao show. Coração bifurcado, jogo de morte, dado chumbado, carta marcada, um gole de sorte, um fio da navalha no som da rua, joga um sorriso, o fogo santo, a pele nua, unhas e dentes, o gozo sagrado, céu da malícia, caminho partido, destino traçado. Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Samba no rasteira, perfume da noite, um golpe de azar. Um amor faz sofrer, dois amor faz chorar. Ao som de Jardes Macalé, o Metrópolis fica por aqui. Um beijo para todo mundo. O nosso reencontro já está marcado para segunda-feira, às 7h10 da noite. Beijo e até lá. Coração bifurcado, jogo de morte, dado chumbado, carta marcada. O canal do Metrópolis Programa tem mais conteúdos imperdíveis, como esse que você acabou de assistir. Fiquem com a gente e aproveitem muito mais. É só clicar no sininho que a gente te avisa sobre os próximos vídeos. Até lá!